E vamos para Brasília, então, falar sobre a reunião ministerial. A gente já falou sobre esse assunto hoje. Vamos discorrer um pouquinho mais com a Luciana Verdolim, que vai nos atualizar dessa reunião com o presidente Lula e com seus ministros. E aí, Luciana, quais são as informações que você traz para a gente? Olha, os ministros ainda estão chegando. O Paulo, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, nem saiu lá do Ministério da Fazenda. Teve ministro que furou, inclusive, o sinal que fica aqui em frente ao Palácio do Planalto, porque está chegando atrasado a essa reunião ministerial. Até o próprio presidente Lula só chegou agora há pouco. É uma reunião que promete ser longa. A avaliação é o seguinte: o presidente Lula deve abrir o encontro, fazendo uma exposição inicial, lembrando aí da necessidade de apresentar metas, apresentar resultados, fazer frente às críticas que estão sendo feitas à administração federal e também levar em consideração que é preciso aumentar a popularidade do governo. Questões envolvendo, por exemplo, brigas com o Congresso Nacional, uma possível reaproximação com bancadas, com setores que eram mais ligados, que são ainda mais ligados à administração anterior. Essa discussão também deve ser feita aqui no Palácio do Planalto. A questão das pesquisas de opinião pública que mostram queda da popularidade do governo é um dos temas mais sensíveis. Os ministros da área política fazem questão de ressaltar que isso não quer dizer muita coisa, não. É apenas o retrato do momento, como gostam de explicar os políticos, quando a pesquisa não agrada aos interesses. Mas acendeu-se um sinal de alerta aqui dentro do governo. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, promete trazer para esse encontro também uma pauta prioritária do Congresso Nacional, o que é preciso discutir, quais são aqueles projetos que vão dar mais trabalho. Lideranças do governo lá no Congresso Nacional também vão estar presentes aqui nessa reunião ministerial. Então, o primeiro a falar deve ser o presidente Lula, logo depois o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, que é como se fosse o síndico aqui da esplanada dos ministérios, deve também dar as diretrizes do que o presidente está esperando aí para cada pasta e quais são as suas prioridades. Ministros ainda chegando, reunião não começou, deve ser iniciada daqui a pouco. E a gente fica aguardando as suas informações. Luciana Verdolim, falando diretamente de Brasília. Quero chamar os nossos comentaristas, então. Primeiramente, Amanda Klein. Amanda, na sua avaliação, qual o assunto mais sensível que o presidente Lula tem que tratar? Deve começar a abrir com o pé direito nessa reunião. Aí tem eleições municipais, queda da popularidade. Qual que ele precisa colocar os pingos nos is primeiro? Paula, a queda da popularidade será o pano de fundo que vai permear toda essa reunião. É lógico que ele vai cobrar dos ministros por mais entregas, mas isso não compete somente aos ministros, compete, num primeiro momento, ao próprio presidente da República. Eu, por exemplo, olhando esse cenário, se eu fosse dar um conselho, eu diria menos demagogia para Luiz Inácio Lula da Silva, menos atravessar a rua para escorregar em cascas de banana, como ele fez há alguns dias, comentando a situação das eleições na Venezuela, que seriam supostamente livres, abertas a observadores internacionais. A gente sabe que se trata de uma ditadura. O presidente Lula não tem que ficar comentando esse tipo de assunto. Isso só serve para que os seus opositores, os bolsonaristas, viralizem pílulas dessas declarações nas redes sociais e faz muito mal à imagem do presidente da República. A mesma coisa com Israel e outras declarações infelizes. Ele deveria investir muito mais nesse personagem que se reúne, por exemplo, com governadores da oposição, como ele fez com Tarcísio de Freitas, quando anunciou o investimento que o governo federal terá uma participação importante no investimento para a construção da obra do túnel Santos-Guarujá, quando ele se reuniu na semana passada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também para anunciar investimentos conjuntos. Esse tipo de figura de um presidente que se reúne com governadores da oposição, que conversa, que dialoga com todo mundo, que é republicano, faz bem, porque aí está em contraste evidente com o presidente anterior, que era Jair Bolsonaro. Por outro lado, quando o presidente investe muito nessa polarização, que fala principalmente para uma claque muito fechada, para uma bolha de esquerda, não faz bem, porque afasta todo aquele eleitor de centro. Então, tem o problema do preço dos alimentos? Tem, principalmente do arroz e do feijão. O arroz, por exemplo, aumentou mais de 30% em um ano. O feijão preto, aquele que é consumido no Rio de Janeiro, 20%. Feijão carioca de São Paulo teve uma pequena deflação. Tem um editorial bom hoje no Valor, que ele aponta para o preço dos alimentos, ele diz, olha, essa não tem que ser a principal preocupação
inflação do governo, até porque houve uma desaceleração enorme no preço dos alimentos. A inflação do ano passado, que foi de 4,6%, você tem a variação dos preços dos alimentos despencando 11%, quase 12%, para apenas 1%. Então, a inflação que acelerou 4,6%, o preço dos alimentos acelerou apenas 1%. Então, você tem esse impacto agora no arroz e feijão, mas é um impacto sazonal, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, na produção de arroz. Quer dizer, isso vai passar, vai melhorar. O governo tem que ter uma atitude, uma visão mais ampla. E isso vai permear a reunião ministerial. Mas eu não sei se Lula estará disposto a fazer essa autocrítica e, principalmente, se ele tem hoje interlocutores, ministros que falem à altura e que mostrem onde ele e onde o governo estão errando. Estão errando na comunicação, tanto do governo quanto na comunicação pessoal de Lula. Não, só fazer um esclarecimento, não é porque alguém é contra ou opositor a Lula ou ao governo Lula que ele é necessariamente bolsonarista, né? Existe um universo de pessoas aí que tem uma opinião contrária a Lula e ao governo e não necessariamente são apoiadores imediatos e necessários de Jair Bolsonaro. Feito esse esclarecimento, é impossível se ter uma reunião ministerial com 38 ministros que têm algum tipo de produtividade. Na verdade, é uma encenação onde, se cada um fala 10 minutos, será uma reunião de horas e não teremos ali respostas para coisas elementares, como, por exemplo, por que as queimadas na Amazônia estão aumentando, por que os problemas dos Yanomamis não foram resolvidos, por que a gente tem problemas graves na cultura, por que a gente tem problemas graves em diversas áreas, além da economia, além da segurança pública e etc. A falta de popularidade do governo se dá pela falta de entregas efetivas. O povo ele é muito sensível à sua realidade, ao seu cotidiano, aquilo que está no entorno dele. E hoje a vida no Brasil é uma vida muito difícil. Um país onde 40 mil pessoas são assassinadas por ano, e que apenas 8% desses assassinatos são esclarecidos. Claramente, a vida no Brasil não vale nada. Como é que você vai realmente ter apreço por um governo, por um país, se essa realidade continua batendo a sua porta, assolando as famílias brasileiras? Realmente, a situação do Brasil ela é muito complicada, não há notícias boas a serem entregues. O ano passado, que o governo diz que foi dedicado a um tour internacional para resgatar a imagem internacional do Brasil, a gente viu o que deu. Tapete vermelho para Nicolás Maduro no Brasil e agressões diretas a Israel, um país atacado que teve as suas famílias dilaceradas a partir de um ataque terrorista que recebe o apoio e a defesa do governo.